Olá, meu nome é João Leite Ferreira Neto, eu sou professor do programa de pós-graduação em Psicologia da PUC Minas e estou aqui para apresentar os resultados, uma síntese dos resultados da minha pesquisa financiada pelo CNPq, que envolve a cultura da avaliação e os efeitos de subjetivação na atenção básica em saúde, né? A atenção básica é exatamente o serviço, a porta de entrada do sistema de saúde, é onde as pessoas recebem o primeiro atendimento, né? E é um serviço territorial, né? São as unidades básicas de saúde ou postos de saúde. A avaliação é algo que permeia o nosso cotidiano, né? Principalmente na vida estudantil e a vida de trabalho, né? E ela tem se intensificado tanto no setor público, tanto no setor privado quanto no setor público. Mas essa intensificação e essa presença da avaliação fortemente conosco não deixa as pessoas confortáveis, né, diante dessa prática. A maioria das vezes há um certo mal-estar, né? Alguns estudiosos têm classificado, né, esse momento que a gente estaria vivendo uma sociedade da avaliação, né? Ou, no ponto de vista de outro pesquisador, ele vai chamar de sociedade de auditoria. Contudo, mesmo com esse mal-estar, há um consenso nas sociedades democráticas que a avaliação é uma ferramenta importante a ser aplicada na avaliação do serviço que o Estado oferece, né? O Estado oferece ou o Estado regula a oferta, né? Como é o caso de muitos países europeus e Canadá, né? O Brasil iniciou a institucionalização dessa prática um tanto tardiamente, né? Mas ele construiu um instrumento, né, em 2011, né, que é um programa para a melhoria do acesso e qualidade da atenção básica, né, chamado PEMAC, que é um instrumento que tem sido aplicado em todo o território nacional, né? E esse é um dos elementos que a gente foi acompanhar, né, a partir de um estudo qualitativo, né? Inicialmente, a gente fez uma revisão das pesquisas, né, que discutem o tema da avaliação na saúde ou fora dela, né? O que a gente encontra são posições, às vezes, diametralmente opostas, né? Você tem, de um lado, uma série de pesquisas que se mostram bastante refratárias, né? Estudos e ensaios, né, que se mostram bastante refratários às avaliações, de maneira geral, né? Isso está muito concentrado no campo chamado das ciências humanas, tá? E você tem outros estudos mais aderidos a essas propostas, né? E isso está muito localizado no campo da saúde pública brasileira, né? Então, você tem desde de uma certa recusa, uma crítica bastante ampliada da avaliação, até uma adesão, muitas vezes até um tanto à crítica, né? Então, a gente tentou trabalhar esses elementos, trazendo os argumentos dos dois lados e tentando entender os limites e os alcances de cada argumentação, né? Tentando construir uma leitura crítica no sentido mais amplo da palavra, que não é a crítica entendida como recusa, mas a crítica entendida como uma ponderação entre o que há de interessante e o que há de problemático nessas práticas de avaliação, né? O resultado disso está publicado já em um estudo, né, aqui para vocês, que é chamado Cultura de Avaliação e Efeitos de Subjetivação na Saúde, né? Vocês conseguem encontrar isso na biblioteca Cielo e vocês podem acessar. No que diz respeito à parte empírica da pesquisa, né, a parte de campo, a gente trabalhou, a gente conversou com 8 gestores em vários níveis da saúde, desde o nível federal, nível municipal, nível distrital, aqui no caso de Belo Horizonte, e nível local, né, que são os gerentes das unidades de saúde, né? E entrevistamos 16 profissionais da saúde também, além de 2 membros de conselhos locais de saúde. A entrevista com os membros do Conselho Local de Saúde serviu um tanto para apenas evidenciar que essa discussão não tem chegado, né, neles, né? Então, eles compreendem o tema da avaliação, em geral, no contexto de trabalho que eles vivem, né?
pelo menos um deles, mas não tem tanta notícia desse processo, que é um processo, inclusive, que toma um tempo do trabalho nas unidades e tem sido importante aqui em Belo Horizonte e boa parte das cidades do país, né? Bem, em termos de resultados, o que a gente observa é que entre os trabalhadores, a gente analisou separadamente os trabalhadores e os gestores, entendendo que nós temos aí pontos de vista que são distintos, né? Uma das críticas, inclusive, colocada a esses instrumentos é que o trabalhador é muito foco das avaliações e os gestores muitas vezes nem concorrem dentro desse processo, né? Não é o caso que a gente está discutindo aqui, mas isso acontece em vários processos. Então, entre os trabalhadores, de um lado, eles apontam que instrumentos como o PEMAC e outros permitiram uma compreensão mais ampla do trabalho, né? Por exemplo, na medida em que o instrumento visa uma estratificação do risco entre quadros de saúde, de maneira que é possível priorizar os pacientes em maior risco, priorizar o atendimento voltado para isso. Isso, então, ajuda a dar uma compreensão daquilo que é mais importante no trabalho, né? Isso como um exemplo. E também permitiu muitas equipes criarem estratégias de planejamento do trabalho, né, voltado a partir dessa compreensão do que é importante, né? Agora, de outro lado, as avaliações geraram conflitos, frustrações e culpabilizações. E é muito curioso porque a gente percebeu que a participação da gerência local é muito decisiva de como esse instrumento é utilizado ou potencializado ou vai produzir certos efeitos colaterais, né? Os resultados desse material eles foram redigidos e estão submetidos a um periódico, que em breve deverá ser publicado, né? Entre os gestores, a gente observou que eles fizeram críticas pontuais ao instrumento, né? Referida ao repasse de recursos que a Secretaria não tinha feito com clareza nas primeiras aplicações, né? Aos indicadores, né? Dificuldades nos indicadores, na precisão desses indicadores e a demora do processo, né? Que é um processo de 2 anos, o processo do PEMAC, né? Em função disso, a própria Secretaria criou um outro instrumento inspirado no PEMAC, mas que tem um ciclo de 4 meses, né? Quer dizer, para o gestor utilizar esses dados para tomar decisões na gestão, 2 anos é um ciclo longo demais, né? Então, isso é uma questão que foi apontada aí. Por outro lado, eles entendem que existem efeitos positivos, né? Nessa coisa, né, que aí os gestores e trabalhadores têm em comum, que é o foco naquilo que é mais relevante no trabalho, né, das equipes. E então permite mudanças, né, nos processos de trabalho, né? Então, eles também reconhecem que a efetividade do instrumento depende muito de como ele é aplicado, né, o manejo local, né? E a gente, então, conclui, né, de que o valor dos processos de avaliação está diretamente relacionado à capacidade dos diferentes atores envolvidos, trabalhadores, gestores, entenderem os seus riscos, né, porque há, né, e ponderar sobre os seus alcances, né? Ele não é uma panaceia, um remédio que resolva todos os problemas, né, no campo do trabalho em saúde, mas ele é um instrumento que pode, se bem aplicado e se bem conduzido, trazer resultados de melhoria dos processos da organização do trabalho. Esse também gerou um outro artigo, um outro manuscrito que foi submetido, tá? Muito obrigado.